As pessoas vinculam loucura à maldade e racionalidade à bondade. Segundo estatísticas, 12% das pessoas ditas normais são criminosas, assassinas ou perigosas. Enquanto isso, só 3% das pessoas ditas loucas têm potencial ofensivo considerável. Isso significa que normais matam muito mais do que loucos. Se no mundo houvesse mais loucos, haveria menos violência. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Shimorantz, estou sempre aqui para falar de literatura e escrita e hoje vou falar de um livro nacional contemporâneo que teve grande alcance, que é Jantar Secreto, de Rafael Montes. Essa é uma dica para quem gosta de livro de terror, assim como eu. Então, se você gosta de histórias de terror que tem uma crítica social por trás, continue assistindo esse vídeo. Mas, antes de mergulhar nesse universo um tanto quanto macabro de Rafael Montes, já dou aqui os meus avisos iniciais. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, já ativa aí os sininhos de notificações e deixa aí o seu like, porque o seu like me ajuda demais no crescimento aqui no YouTube. Se você quiser, me acompanhe também pelas redes sociais, porque lá diariamente eu posto conteúdos relacionados à leitura, à literatura, à escrita e à cultura no geral. Então, vamos para o vídeo de hoje. Gente, eu confesso que eu comecei a leitura desse livro sem esperar muita coisa. Várias pessoas que produzem conteúdos para a internet estavam falando sobre ele e acabou despertando em mim essa curiosidade, ainda mais por ser de um nicho que eu gosto muito, como terror. Só que esse livro me surpreendeu, não apenas pela escrita sofisticada e fluida ao mesmo tempo, séria, além de um terror muito bom, tem uma crítica social muito grande à sociedade brasileira, pelo menos na minha interpretação enquanto leitora. Contando brevemente um pouco da sinopse do livro, a trama nos apresenta Dante e seus amigos, que se mudam do interior do Paraná para o Rio de Janeiro na expectativa de alavancar suas carreiras. Um deles é formado em gastronomia, Dante é formado em administração, outro deles, chamado Leitão, é formado em informática e um é médico, que está fazendo residência. Eles se mudam para o Rio de Janeiro com grandes expectativas, com muitos sonhos à flor da pele. Estão bem naquela fase do começo da vida adulta, estão bem imaginando seus futuros, avançando na vida. Então, todos eles se mudam e dividem um apartamento por grandes sonhos, grandes expectativas, grandes desejos. Mas aí a gente vê que a história não é bem assim. Não é bem assim que vai desenrolando a vida dele. E aí, nessa parte, já começa a entrar a crítica social. Aí o autor Rafael Montes já começa a alfinetar a questão política e econômica da nação do Brasil. Ele faz uma contextualização do período em que eles estavam vivendo, no quanto a economia estava instável, assim como as questões políticas, e isso automaticamente afetou a carreira de todos aqueles amigos. Então, nada estava saindo como o esperado. Dante, por exemplo, que é o narrador do livro, estava trabalhando numa livraria porque era o único emprego que ele tinha encontrado. Tinha um que estava desempregado e outro que estava trabalhando realmente num restaurante que mal pagava um salário mínimo. Então estavam todos muito desmotivados com tudo, mal estavam conseguindo bancar as despesas e estavam meio que desistindo assim dos sonhos, porque de certa forma toda a crise que o Brasil estava passando naquele determinado tempo os afetou. E como se não bastasse só isso, que já é muito ruim, eles descobrem que eles estão com uma dívida enorme. Um dos amigos que estava responsável para realizar o trâmite do pagamento do aluguel foi negligente nesse aspecto e acabou que ele não estava pagando o aluguel. Ele estava usando o dinheiro de todos eles para outros fins. Para que ele estava usando esse dinheiro, eu não vou contar aqui, eu vou deixar vocês no mistério. Porém, é fato que eles estão com uma dívida gigante e eles precisam quitar essa dívida. E Dante, o protagonista, quem narra a história, se recusa a voltar
voltar para o interior do Paraná. Ele quer continuar ali e quer de todas as formas encontrar uma solução para quitar essa dívida e para pagar a imobiliária. Mas como eles vão encontrar um dinheiro de uma quantia absurda em um espaço curto de tempo? É aí que o terror entra. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que não é spoiler, tá bom? Porque eu acho que a capa já dá muito na cara, assim como a contracapa também dá muito na cara do que se trata, e ele logo informa nas primeiras páginas do que vai se tratar a história. A história se trata de consumo de carne humana. Sim, exatamente isso que você ouviu. Então vocês lembram quando eu falei que um desses amigos é chefe de cozinha? Então, ele descobre que existe uma espécie de site que oferece um menu especial em uma residência que normalmente atrai turistas, pessoas de diversos lugares e fazem assim um jantar requintado. E a princípio ele só ia realmente usufruir das habilidades culinárias dele e ia mostrar o seu talento. Esse personagem, ele já é um pouco arrogante, ele quer sempre a aprovação dos outros, então ele já tem uma verve muito ambiciosa, mais que o normal. E quando eu falo mais que o normal, é que ele passa a perna por cima das pessoas sem piedade. E aí o que acontece? Que um desses amigos, o Leitão, por uma questão aparentemente de brincadeira, ele fala que vai colocar carne humana só para ver como as pessoas vão reagir. O que ele não esperava é que muitas pessoas se cadastraram e enviaram e-mails e muitas informações pessoais para eles. Ou seja, eles não contavam que uma grande parte das pessoas iam se interessar por esse cardápio. O site, obviamente, derrubou aquela publicação deles. Porém, o que Leitão fez foi que ele guardou o e-mail de todos os interessados. E eram muitos. E claro que os amigos se desesperam, porque como é que eles vão fazer isso? Como é que eles vão oferecer uma coisa que eles não têm? E outro detalhe, as pessoas pagavam antecipado e um valor altíssimo. Então, quando eles viram em uma conta bancária que o Leitão usava, eles já tinham dinheiro sobrando, mais que o suficiente para quitar a dívida do aluguel. Isso é muito sinistro. No início, eles até pensam o seguinte: não precisa ser carne humana, vamos pegar carne de qualquer outro bicho aí e dizer que é carne humana. Aí o Hugo, que é esse chefe de cozinha, ele fala assim: claro que não. Uma pessoa que paga essa fortuna provavelmente já experimentou de todas as espécies de carnes que existem e vão saber que não se trata de carne humana. Pois é, meus amigos, e agora o que eles vão fazer? A partir disso, eles se envolvem em uma enrascada. E eu falo que mais uma vez há várias alfinetadas na questão social, na questão econômica e política, porque eles acabam se envolvendo num esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro, de desvio de verba, de muitas coisas. E sabe o que é mais assustador nesse livro? As pessoas que frequentam esses jantares. Todas pessoas envolvidas com política, grandes empresários, celebridades, pessoas de todos os tipos, de tudo quanto é jeito que você possa imaginar. Basicamente, a elite. E eles não se importam como eles fizeram para obter aquela carne. Eles não se questionam, eles não se preocupam, eles estão simplesmente lá por mero capricho. Né? No primeiro jantar, um deles até fala: achei aquilo tão fora do comum que eu queria pagar para ver. Eles realmente não se importam com isso, então não deixa de ser uma crítica à hipocrisia, uma grande crítica à mesquinharia humana, uma crítica também à forma como as pessoas lidam com as coisas, a forma como as pessoas conseguem ser tão desumanas. Porque é óbvio que
depois que eles fazem esse e-mail que não tem mais volta, eles sim acabam se envolvendo com gente muito importante, com pessoas de alto escalão, por assim dizer, que querem investir nesse negócio. É aquele tipo de livro que a gente para e reflete até onde vai a ganância, a avareza humana. O quão o ser humano pode ser cruel. Depois a gente fica refletindo no seguinte: eram pessoas que tinham grandes sonhos de seguirem com as suas carreiras, com as áreas que escolheram para serem profissionais, mas que acabam nesse tipo de coisa que só mexe com a cabeça, com o psicológico e com o emocional deles. Como eles conseguem essa carne? Também não vou contar. Eu vou deixar essa surpresa para vocês. Gente, eu já me adianto o seguinte: o livro é forte. O livro é realmente para as pessoas que estão acostumadas com livros, filmes e séries de terror, porque tem umas passagens que realmente são muito pesadas, de embrulhar o estômago. Não aconselho ler esse livro enquanto estiver comendo, porque realmente você pode sentir um certo desconforto, um certo incômodo. E também não indico para quem tem, de certa forma, um estômago sensível, porque pode acabar se surpreendendo. Mas, como eu tinha dito anteriormente, o que mais me encantou nesse livro é que não é só uma história de terror com essa coisa brutal, essa coisa gore, essa coisa de simplesmente do consumo da carne humana. É a forma da contextualização que o autor deu a isso, a conjectura feita para que chegasse nesse ponto, nesse nível. Inclusive, ele fala sobre a corrupção dentro da polícia, dentro de órgãos que a princípio deveriam proteger a humanidade, a sociedade, mas que parecem que estão contra as pessoas, como eles selecionam essas pessoas que vão serem servidas para o jantar, vamos dizer assim, mas há todas essas questões envolvidas ali. Na minha compreensão, gente, a carne ali não é uma questão de estar num contexto só de livro de terror para aterrorizar as pessoas. Não, o que eu entendi disso é que a carne é uma metáfora. É uma metáfora no quanto o Estado pode desumanizar alguém. E eu falo em dois sentidos. Um de transformar um indivíduo num objeto, num alimento. Outro é no fato de desumanizar uma pessoa, deixando-a totalmente cruel, sem nenhuma empatia. Então, é meio que uma crítica, uma metáfora sobre como o Estado, como a sociedade oprime, como a sociedade consegue esmagar o ser humano. A essência do ser humano, vamos dizer assim. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri que esse livro tá tendo um grande alcance e muitas pessoas estão lendo esse autor, não só Jantar Secreto, mas outros livros dele. Se eu não me engano, eu acho que todos os livros dele têm essa pegada um pouco de horror, de romance policial ou coisas relacionadas ao gênero. Não sei tudo porque não li os outros livros, pretendo ler outros. Ele também é roteirista, então, ou seja, é um brasileiro que está ascendendo e isso não deixa de ser uma inspiração para nós escritores brasileiros. Agora, falando do ponto de vista técnico, eu achei o livro super confortável de ler, é realmente muito bom de ler. Eu adorei as páginas coloridinhas aqui assim, e o espaçamento entre linhas é muito bom. A leitura tem um tamanho confortável, então os capítulos também são curtos. Todos os pontos colaboram para uma leitura muito confortável. Eu grifei muitos trechos que eu achei importantes sobre reflexões sobre a sociedade, reflexões sobre o indivíduo, várias coisas nesse sentido que também não deixa de ter uma filosofia por trás disso. Eu tenho uma resenha desse livro no meu Instagram, vou deixar aqui o link na caixa de descrição do vídeo e também vou deixar aqui na descrição
os meios para a aquisição do livro. E você já leu Jantar Secreto? Você já leu algum outro livro de Rafael Montes? Se você não leu, o que você achou das minhas impressões? Frisando novamente, por favor, se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, ative as notificações e deixa o seu like, porque você não tem ideia do quanto seu like me ajuda a crescer, do quanto seu like é importante para mim. Comente suas impressões, deem sugestões de vídeos, eu adoro ler os comentários de vocês e respondo todos sempre que consigo. A minha dica de hoje foi essa, eu espero que todos tenham um excelente dia e até o próximo vídeo.